Vamos iniciar o segundo bimestre da disciplina de Geografia falando sobre os aspectos naturais do continente americano. Vamos falar um pouco sobre a geomorfologia, do continente americano. Importante ressaltar que de norte a sul, toda essa extensão do continente americano ela sofre uma grande influência por causa da sua diversidade natural. E aí nós temos, o relevo americano, ele é formado praticamente pela ação de agentes internos e agentes externos. Os agentes internos, só para a gente aí relembrar, é formado por abalos sísmicos e vulcões. Nesse caso, os abalos sísmicos são terremotos. Então, os agentes internos eles são responsáveis pelas características do relevo do continente. Já no caso, os agentes externos, eles são formados aí com a chuva, com o gelo, com os rios, com os mares, com o vento. Esses agentes externos, eles modelaram as diferentes formas do relevo americano. Então, nós temos aí um exemplo, como mostra no slide, é o caso da falha de Santo André, que foi influenciado diretamente pelo tectonismo, que é justamente o movimento das placas tectônicas, que é um agente interno, e o Grand Canyon, que foi praticamente entalhado pelo processo de erosão do rio, uma erosão fluvial, o chamado Rio Colorado, que é um agente externo. Então, perceba aí que os agentes internos, como eu já falei agora há pouco, e os agentes externos, eles influenciam diretamente para a paisagem natural do relevo americano. E, no todo, o relevo americano ele é formado pelas montanhas, pelos planaltos e principalmente pelas planícies, que é o que nós vamos ver a partir de agora. E aí uma das características do relevo americano é que praticamente todas as montanhas, elas se estendem por toda a porção oeste. Então, vai desde o Alasca até o extremo sul da América do Sul. E é óbvio que é uma consequência direta aí dos processos orogenéticos, A palavra orogenético significa movimentos orientais das placas tectônicas. Esse movimento orogenético ele é responsável pela formação de cadeias montanhosas e dobramentos e pelo surgimento também das falhas tectônicas, principalmente quando ocorre aí que uma placa mais pesada ela entra debaixo de uma placa mais leve e empurra essa placa tectônica para cima, e isso formam as montanhas, E do outro lado pode ocasionar as falhas, que nada mais são do que rachaduras no relevo. Então, as montanhas rochosas da América do Norte, elas se formaram a partir do choque entre as placas do Pacífico, a chamada placa oceânica, e a norte-americana, também chamada continental, que foi dobrada. Já no caso da América do Sul, a placa lá que entrou em contato com a placa sul-americana é a placa do Nazca. Então, a placa do Nazca, que é uma placa oceânica, ela é mais pesada. Então, como eu falei agora há pouco, ela mergulhou em direção ao manto, sendo reabsorvida e dando origem à fossa oceânica. A borda oeste da placa sul-americana, que é a continental, ela foi dobrada, como eu falei agora há pouco para vocês, formando a Cordilheira dos Andes. É importante salientar que o ponto mais alto da América do Sul é o Aconcagua.
Já, por exemplo, ali na América do Norte, as montanhas rochosas, elas podem apresentar uma altitude em torno de 4.000 metros. Então, elas cruzam ali o Canadá e os Estados Unidos, né? O ponto mais alto aí dessa região das montanhas rochosas é o Monte Miquelon, né? Ou chamado também de Denali. E aí outro fator é que essa região aí, a parte oeste da América, ela apresenta uma instabilidade sísmica, justamente porque é uma região de encontro de placas tectônicas, e isso faz com que os abalos sísmicos eles sejam frequentes nessa região, né? Os vulcões eles são ativos e essa região aí oeste da América ela pertence à área que é conhecida como Círculo de Fogo do Pacífico, que é a área mais estável, onde tem os vulcões mais ativos do mundo. Já os planaltos, eles foram formados por processos geológicos antigos, hoje, né, inativos. As altitudes elas são menores em relação aos dobramentos modernos, no caso, né, da Cordilheira dos Andes. A ação dos diferentes agentes erosivos favoreceu o surgimento dessas formações na porção oriental americana. Então, vale ressaltar também que a borda leste da América apresenta estabilidade geológica, isto é, a incidência de sismos de grande magnitude é baixa. No meu caso, no Brasil, não significa que no Brasil não tenha terremoto. No Brasil tem terremoto, mas com baixa magnitude, influenciar diretamente, muitas vezes, pelos terremotos que ocorrem na parte oeste da América do Sul, ou por ser um solo muito antigo, muito velho, tem muitas rachaduras, muitas fissuras. Isso acaba provocando uma instabilidade no solo brasileiro, né, no relevo brasileiro, provocando pequenos tremores, como nós já sentimos, né, em alguns momentos atrás. Então, podemos destacar como exemplo dessa forma de relevo o Planalto Canadense, localizado na Península do Labrador, o Planalto Apalache, na costa oeste dos Estados Unidos, e os Planaltos das Guianas e da Patagônia, localizado na América do Sul. Nas áreas litorâneas e no interior do continente, encontramos as planícies. São áreas com pouco desnível, né, no terreno. Geralmente predomina, como vocês podem observar, o processo de sedimentação, ou seja, acúmulo, né, de restos de rochas, restos de vegetação, até mesmo de fósseis, né? Então, nós temos algumas dessas planícies que se destacam. Por exemplo, a nossa amazônica, a planície e as planícies costeiras e também a planície do Mississippi. Os recursos minerais aí, eles têm uma importância extrema, né, para a sociedade. Então, trata-se de substâncias formadas há milhões de anos. Eu estou falando geologicamente, né, numa idade geológica, e são encontradas na Terra. Geralmente, a localização dos recursos minerais são em áreas que têm mais de 100 milhões de anos, onde os dobramentos são chamados dobramentos antigos. Então, é lá que nós vamos encontrar as chamadas rochas cristalinas. Então, esses recursos aí, eles são importantes para quê? Para a fabricação de habitações, de automóveis, de joias, de pontes. Então, são fundamentais aí, principalmente para o nosso dia a dia, né? Para o nosso cotidiano. Então, nesse âmbito, nós podemos destacar algumas reservas importantes na América, como, por exemplo, o Chile. O Chile tem a maior reserva de cobre do mundo, corresponde a 27% da reserva de cobre no mundo. Esse recurso aí, esse minério, ele é muito usado na produção de materiais
que são condutores de energia elétrica, né? Aqueles cabos lá que transporta neles a energia, a eletricidade. No Brasil, né, nós podemos destacar o ferro. O país em si é o terceiro maior em reservas e na produção mundial do minério representa 13%, né, do total mundial, isso em 2014. E o ferro ele pode ser utilizado para quê? Para a fabricação de aço, para ligas metálicas, para as máquinas, para automóveis. Então é fundamental o ferro, sim, para a economia de um país, de uma nação, né? Nós temos um exemplo aqui no Brasil de um local que se extrai aí o ferro, né, minérios, no caso o Grande Carajás, que é administrado atualmente pela Vale, que é uma mineradora multinacional brasileira, em uma área de aproximadamente 900 mil quilômetros quadrados. Então, essa área chamada de Grande Carajás, Programa Grande Carajás, abrange os estados do Pará, na porção sudeste do estado do Pará, Tocantins, que envolve a porção norte, e o Maranhão, que envolve a porção sudoeste. Outro recurso mineral importante é o petróleo, né? Encontrado principalmente na Venezuela, no Canadá, no México, nos Estados Unidos, no Equador e no Brasil. Então, o petróleo ele é muito importante. Por quê? Porque ele é utilizado em vários itens, né? Então, por exemplo, o petróleo pode ser usado na fabricação de plásticos, na fabricação de roupas, inseticidas, solventes, borrachas, produz energia, produz o gás GLP, né? Então, ele tem vários benefícios, né? Falando no sentido positivo, não agora no sentido ambiental. O Canadá, por exemplo, Brasil e Estados Unidos, também tem grandes reservas de urânio. Já o urânio, que é um recurso mineral, ele também é utilizado para a fonte de energia, né, principalmente em usinas nucleares, e é usado na medicina, implantado no diagnóstico e na terapia de algumas doenças. Na área militar, ele serve para a produção de armas nucleares. Ele é utilizado, né, para a produção de energia, ele é 100% limpo. 100% limpo, não agride em nada quando é utilizado de forma racional, de forma inteligente. Ele é 100% limpo, não agride o meio ambiente. O problema é a explosão que pode provocar a radiação e também o lixo, né? Chamado lixo atômico. São problemas sérios, né, ambientalmente falando, caso ocorra o vazamento desse urânio aí através de uma explosão ou do lixo, né, não ser jogado no lugar apropriado. Sobre a hidrografia, né, nós temos algumas características. A presença de elevações na porção oeste do continente americano, ela acaba influenciando para a hidrografia do continente. Então, geralmente as principais hidrografias, elas têm os seus rios que escoam em direção ao Oceano Atlântico. Então nós temos aí, no hemisfério norte, as principais vertentes são a Ártica, né? A do Pacífico e a do Atlântico e a do Golfo. A vertente ártica, como vocês podem observar no slide, é formada por rios que escoam em direção ao Oceano Glacial Ártico, com destaque para o rio Mackenzie, com extensão de mais de 4.200 km. Esse rio nasce no Grande Lago do Escravo e tem as suas águas congeladas no período do inverno. Na vertente do Pacífico, encontram-se os rios Sacramento e Colorado, que cortam as montanhas rochosas.
Na vertente atlântica estão os Grandes Lagos e o Rio São Lourenço. Já na vertente do Golfo destacam-se o Rio Mississippi e o Rio Grande. O Rio Mississippi, retratado a seguir, foi e é ainda uma importante meio de transporte de mercadoria nos Estados Unidos. Né? É importante frisar que ele tem um pano de fundo histórico enorme, né? Principalmente no período da colonização. É considerado um rio muito importante para a economia dos Estados Unidos da América.